Poder estar celebrando com os amados irmãos, podendo glorificar a Deus, rever alguns amigos e estar juntos para celebrarmos. E entendendo que toda a manifestação de Deus, todo momento em que nós nos reunimos é para celebrar ao Senhor, né? Então, eu estou muito feliz e a expectativa também daquilo que o Senhor vai falar conosco. Eu acredito que a gente já teve em alguns momentos aqui, mas sempre nas oportunidades está celebrando, adorando ao Senhor, e hoje pela primeira vez com a oportunidade de compartilhar da palavra e com essa responsabilidade do primeiro dia, né, de estar compartilhando. Estava na segunda-feira com o pastor Júlio em Cuiabá e falando para ele que nós estaríamos juntos aqui celebrando esses dias, né? E ele falou assim: é o primeiro dia que você vai ministrar? Eu falei: no primeiro dia. Ele falou assim: o primeiro dia é Peniel. O primeiro dia é Peniel, né? Então a gente imagina algumas coisas, mas a gente só vai entender quando terminar no domingo, entende? A gente só vai entender um pouco daquilo que Deus vai começar a falar hoje, né? E depois Ele vai estar falando amanhã, depois, né? O sábado, que é bem intenso. Então, a gente está aqui na disposição de Deus para esse tempo. Feliz em ver o pastor Eliel aí. Ele falou assim: vou lá para ouvir, né? Eu falei: meu Deus. A gente compartilha junto de tempos incomuns, né? Esses dias atrás nós falávamos que a gente vai nas ativações, está lá junto. Vai para o discipulado, está junto, né? Na AME, VG, nós estamos juntos. Então Deus vai trabalhando e Deus vai sendo glorificado. Estou junto aqui, estou feliz porque os irmãos, né, lá da Filadélfia veio comigo, glória a Deus, né? Dá um sinal aí, você que é de Filadélfia, aleluia. Às vezes a gente põe um convite, né? A gente fala assim: será que os irmãos vão estar juntos lá? Aí, né, daqui um pouquinho um fala vou, outro fala que vai, outro também. Então, é sempre bom andar, né, em boas companhias, né? Estamos aqui juntos. Estou junto também com a minha casa, né? Selma, minha esposa, que carrega eu, que leva eu, que suporta eu durante já 24 anos, né, de casados. Amém? Aleluia. Irmãos, hoje em dia, permanecer casado 24 anos, alguém já disse assim, com a mesma esposa. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu sou casado, né, mas com algumas, né? Então, louvado seja Deus, fruto desse relacionamento tenho a Gabi, né, e o Isaac, né? Estamos aqui juntos para celebrar ao Senhor também. Amém? Então, vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. O tema deste congresso de restituição, Marcos, capítulo 4, o verso 8. Eu quero ler em pelo menos 3 versões, a versão que é colocada, né, aqui junto do tema, e depois eu quero ler mais 2 versões também, para nós meditarmos um pouco nesse tempo de restituição. E é um tema, restituição, que fala, é amplo, ele tem muito ao que nós podemos ver na Bíblia, explorar. Então, com a oportunidade, eu quero poder falar um pouco daquilo que o Espírito de Deus trouxe para a gente compartilhar aqui. Quantos encontraram Marcos capítulo 4, verso 8? Diz: glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, eu vou ler na versão que é a do tema, que diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, a semente brotou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Vou ler agora na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim:
E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, 60 e a 100. E a versão King James, que é onde eu extraio boa parte dos meus textos, diz assim: finalmente, outras partes, isso significa que não são uma só, caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita. Quantos querem oferecer uma grande colheita para o Senhor aqui? Então, essa é a semente, essa é a realidade. E aí ele fala a respeito de 30, 60 e a 100 por um. Amém? Eu sei que nós já oramos, mas do jeito que você está, curva a sua cabeça por um momento. Peça para que o Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, venha trazer uma palavra aos nossos corações aqui nessa noite. Pai, nós adoramos o Teu nome, rendemos a Ti honra, glória, louvor e toda exaltação. Sabemos que o Senhor está presente aqui nesse lugar, sabemos que o Senhor está no controle das nossas vidas e por isso, Senhor, nós podemos, Senhor, esperar no Senhor, esperar a Tua boa palavra, que vai, Senhor, estar sendo semeada nesses dias. E em especial, Senhor, hoje que o Senhor tenha a liberdade para ministrar sobre os nossos corações, trazendo, Senhor, uma vida ao que o Senhor tem para nós nesse tempo. Que essa seja, Senhor, a liberdade do Teu Espírito para ministrar, para trazer vida, para trazer, Senhor, um tempo de restituição para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero falar em cima desse tema, restituição. E quando eu pensava a respeito desse tema, restituição, o Senhor compartilhou comigo algumas percepções que eu quero começar falando. E durante essas percepções você vai trazendo, para uma aplicação genuína para a sua vida e você vai aplicando. E quando eu fiquei pensando sobre esse tema restituição, é interessante que se você leu o contexto ali a partir do começo do capítulo 4, você vai identificar que é a parábola do semeador. E quando fala de sementes, nós que vivemos no estado do agro, nós sabemos que sementes, elas são muito bem preparadas. Junto da nossa igreja tem uma irmã, tem duas que são especialistas em sementes. Uma hoje trabalha lá depois de Tangará da Serra, ela trabalha lá com sementes. E há um tempo atrás eu perguntei para ela assim, as questões das sementes. Ela diz assim que você tem que estar preparando ela, você tem que saber aonde armazena, aonde coloca. E isso vai determinar se aquela semente, ela vai ser uma semente que vai produzir, se ela vai ter as qualidades, então é experimentado. E uma outra irmã que hoje está morando lá em Pontes Lacerda, ela também é especialista em sementes, ela é uma bióloga, e ela se especializou na questão de sementes. E ela sempre fala que as sementes, elas precisam ter um lugar importante para ser armazenado. Então isso, quando eu comecei a ler a respeito de restituição, eu fiquei pensando, será que o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sabendo armazenar aquilo que Deus está nos dando? Como a apóstola Regina disse no decorrer aqui desse culto, dizendo que estaria recebendo semente, a igreja vai estar recebendo sementes e elas vão ter que encontrar, antes de você semear, você tem que saber aonde que você vai guardar. E a palavra de Deus, ela é a semente. Então você recebe uma porção e você tem que colocar ela no devido lugar. E esse devido lugar é um lugar específico, onde você precisa colocar, sendo a palavra, tem que ser no coração. Isso é uma verdade. Trazendo para a nossa realidade agora,
com esse tema restituição, o Senhor me falou a respeito, primeiro, entender o tempo. Então, eu vou falar em duas perspectivas hoje. Primeiro é entender o tempo, porque nenhuma semente você lança ela hoje e amanhã você já vê o resultado. Todas as sementes, ela precisa de um tempo, umas um pouco mais acelerado e outras demoram um pouco mais. Então, se eu preciso entender que eu recebo uma palavra, é a semente, eu preciso saber guardar, mas eu também preciso entender que existe um tempo. Repita comigo: existe um tempo para todas as coisas. Isso é importante. A Bíblia, ela vai nos trazendo alguns entendimentos. A palavra de Deus, você vai encontrar muitos textos sobre restituição. Você vai entender que restituição é restituir algo que foi perdido ou roubado, ou até mesmo um momento em que você precisa ter uma renovação espiritual. Então, se eu estou buscando uma restituição, existe um ambiente onde Deus deseja também trabalhar. E esse tempo de restituição, nós não podemos deixar passar o tempo. E às vezes nós ouvimos situações dizendo assim: não, deixa que o tempo vai dizer, deixe que o tempo vai mostrar, e não se preocupa com o tempo, enquanto que a Bíblia fala que os tempos estão sendo abreviados, e Jesus está voltando. Amém ou não amém? Eu creio que o que está acontecendo nos nossos dias, não só na nação brasileira, mas ao redor do mundo, você vai ver que são sinais de que Jesus está muito próximo de vir. A gente ouve alguns homens de Deus que estão lendo e estudando a Bíblia há anos falando sobre isso. Um deles é o pastor José Rodrigues da MCM. Ele fala aonde ele vai. E esse ano ele veio aqui em Cuiabá e nós estávamos ali ouvindo ele falando sobre a importância de entender os tempos e entender que Jesus está voltando e nós não podemos perder mais tempo. Então nós, como igreja, nós precisamos entender uma coisa chamada o tempo de Deus. Repita comigo: o tempo de Deus. Que nós podemos entender que é diferente do Cronos, esse tempo que nós marcamos, mas é o Kairos. E esse Kairos é um momento de oportunidades. Ele é um tempo onde nós vamos conseguir identificar o que Deus está fazendo. E eu confesso que eu quero estar em um ambiente onde Deus está fazendo algo, eu quero estar lá. Aonde Deus está, eu quero estar. Não levado como vento, pelas palavras qualquer, mas com um propósito. Então, se o tempo de Deus, ele é descrito na Bíblia como o tempo oportuno, que é o tempo agora, nós vamos entender algumas coisas. Primeiro, Deus é eterno e ele é atemporal. Deus é eterno e é atemporal. Então, ele não está definido ou ele não está limitado ao tempo que eu estou vivendo. Talvez você chegou aqui pensando no tempo de restituição, dizendo quanto tempo eu estou passando, a minha luta, e para Deus é um tempo diferente. Isso significa que o que está escrito no Salmo 90, verso 2, diz assim: antes que nascesse os montes e formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por que o salmista está falando isso? Porque é algo extremamente importante. Pense comigo agora, se Deus, ele é eterno, se ele é atemporal, então eu preciso confiar naquilo que ele tem para a minha vida. E de eternidade a eternidade ele é Deus. Então eu não posso ficar limitado à minha capacidade. Eu tenho que experimentar aquilo que o Senhor tem. A Bíblia descreve como sendo eterno,
sem começo nem fim. Ele está além das limitações do tempo, como nós entendemos. Então, se eu entendo que Deus vai trabalhar a restituição na minha vida, eu preciso entender que na minha caminhada tem que ter um tempo. E pensa numa situação difícil hoje, é o que as pessoas estão perdendo tempo. As pessoas perdem muito tempo com as redes sociais. Eu nem vou entrar nisso, mas para pensar. Quanto tempo? Todos nós temos o mesmo tempo igual. É as mesmas 24 horas. Mas como nós estamos investindo o nosso tempo? 2 Pedro 3,8 diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Veja, Ele é atemporal. Ele não está limitado. E nós, eu digo nós, porque nós queremos que Deus faça do jeito que a gente quer, na hora que nós queremos, e temos muita dificuldade de esperar Deus agir. Agora, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a característica de Deus é diferente da minha. Então, para que haja um tempo de restituição, eu preciso entender que tudo tem um tempo oportuno, tudo tem um tempo para acontecer, tudo tem um tempo para ser restituído. Eu pergunto, você tem alguma coisa que você deseja que Deus restitua? Você tem alguma coisa? Ok. No final nós vamos orar a respeito disso. Então eu quero que você já pense, quanto tempo você está esperando a restituição? Quanto tempo você deseja que algo que você talvez perdeu, como é o exemplo da palavra restituição, perdeu ou foi roubado? Se foi perdido, você vai ter um tempo para encontrar. Agora, se foi roubado, você precisa entender que nós vamos ter que procurar para receber de volta. Esses tempos atrás, nós fomos visitados, nós somos vizinhos, né? Eu estou bem aqui no Água Vermelha, do outro lado da quadra. E recentemente a gente foi visitado lá por 2 meliantes. E lá eles levaram algumas coisas. E aí o seguro, na hora de pagar, algumas coisas eles pagaram e algumas coisas não. E aí teve alguém que disse assim: não, pastor, nós vamos ir atrás e nós vamos trazer de volta. Tinha 2 coisas lá que eram bem específicas. Uma delas era mais especial ainda. Nós vamos lá pegar. Falei, de jeito nenhum. Desse jeito que você quer, eu não quero. Porque eu vou estar do mesmo lado que esses que levaram. Então, ficamos sem os objetos. O seguro não pagou. Mas Deus pode restituir isso? Com certeza. Agora, quando vai ser? Vai ser no meu tempo, do jeito que eu quero? Não. Vai ter que esperar. Então, tudo na nossa caminhada tem um tempo. E esse tempo de Deus me leva a pensar que o Kairos de Deus, que é esse tempo oportuno, ou tempo certo, ele traz para nós algumas coisas. Ele traz um entendimento claro. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, antes de Deus restituir, você precisa entender, nós precisamos entender o momento certo, a hora certa, a oportunidade certa. E muitas das nossas oportunidades, nós deixamos ela passar entre os dedos. Alguém já disse que pior do que você entrar por uma porta que você deixou é entrar em uma porta que não era sua. Você entrar por uma porta que não era sua é pior, sabe por quê? Porque você vai entrar e você vai depois ter que entender que você vai ter que voltar lá atrás. E isso pode ser tempo, meses e até mesmo anos.
Melhor do que a velocidade que eu vou é se eu estou indo para o caminho certo. Porque muitas vezes o que importa é fazer logo, o que importa é correr, vamos embora, é tempo, é aceleramento e vamos embora, mas está na direção certa. Porque se não estiver na direção certa, não adianta nada, corre totalmente para cá, depois gastou um tempo danado para ir para lá, vai ter que voltar aqui atrás. Pensa bem, o tempo de Deus, o Kairos de Deus, nos dá o tempo oportuno e o tempo certo. O tempo certo. E aí eu posso colocar a direção certa também. Porque se o Senhor vai restituir algo na minha vida, se o Senhor vai restituir algo na sua vida, eu preciso saber se eu estou preparado para aquilo que um dia eu perdi, eu receber de volta. Porque senão não adianta. Talvez é algo que estava na minha mão e por algum motivo foi o Isaac que perdeu. Foi o Isaac que deixou escorrer pelos dedos. Aí eu digo para Deus: Deus, eu quero que o Senhor traga de volta. Senhor, eu quero de volta, mas fui eu que perdi. Então eu preciso, como a Bíblia diz, né? Volta lá onde caíste, vê o que derrubou. Eu gosto de fazer atividade física. Esse tempo atrás nós estávamos conversando, inclusive quando nós estávamos lá em São Paulo, lá, e conversando com o profeta Herbert, falando sobre isso. E aí o pastor Eliel, né, me ajudou lá, trouxe um tênis para mim lá de São Paulo também. E aí eu estava falando sobre essa questão que eu gosto de fazer atividade física, dar uma corridinha, caminhar e aquela coisa toda. Mas eu lembro de uma vez, há um tempo atrás, que eu saí da academia e fui correr. Segundo os especialistas, fala que isso não é bom, porque você colocou sua força, aí você vai correr. Mas eu estava muito achando que era alguma coisa, e fui sair para correr. E eu fazia, na época, academia bem na Avenida Couto Magalhães, e eu saí rápido, coloquei ali o negocinho e fui correndo, já fui sair para correr. Tinha acabado de fazer musculação. Aí quando eu saí na avenida, quando eu peguei a Júlio Campos, o meu corpo ainda não tinha entendido que eu saí da academia e estava correndo. Eu nunca tropecei como eu tropecei aquele dia. Mas pensa naquele que você tenta parar e não consegue. Imagina isso. Quem já tropeçou? Você está tentando, você sabe que você não pode cair, e você vai ali e fui. Pela misericórdia de Deus, só a cara não ralou, mas a mão, a barriga e os 2 joelhos, que eu caí aquela calçada nossa que tem aqui, só calçada boa que tem, né? Todas as calçadas de Várzea Grande são excelentes. Eu caí ali, aí eu estava com o fonezinho de ouvido, em vez de eu parar para procurar o fone, mas a vergonha foi tão grande, porque eu caí na porta do ponto de ônibus. Pensa na situação. O ônibus parado, o ônibus lotado da Várzea Grande. Todo mundo olhando. Nenhum para dizer assim: levanta o homem. Eu queria levantar com tanta rapidez, sair dali. Eu larguei, eu perdi o fone de um lado. Aí eu saí, entrei na primeira rua à esquerda, desci um pouco, aí ali eu fui limpar um pouco, eu olhei, falei: Jesus amado. Fui embora para casa. Aquele dia eu não corri. Quando eu estava chegando na porta de casa, eu lembrei do fone, falei: vou voltar lá para pegar o fone. Voltei lá, o fone já não estava mais lá. Acho que eu me perdi até aonde eu caí. Consegue entender? Mas tudo tem um tempo. E eu tenho aprendido que às vezes algumas coisas que eu perco não é culpa do outro. Quem que eu vou pôr a culpa de eu tropeçar?
Não, a culpa é da prefeitura, a culpa é do não sei o quê, a culpa é... Não, a culpa é minha. Eu era para ter sido prudente, eu era para ter esperado. Eu estou falando aqui, mas eu quero que você pense que existem algumas coisas que foi você que perdeu. E se você não prestar atenção, não adianta pedir para Deus restituir, porque você não vai estar preparado para receber novamente. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo na nossa caminhada. E esse kairos, esse tempo oportuno, é isso. Aqui, quando fala em Eclesiastes que tudo tem um tempo e um tempo determinado, há algo interessante, que é a ideia de que Deus age de acordo com o seu plano. E o plano de Deus é diferente dos nossos. O plano de Deus é diferente. Então eu preciso entender por onde Deus quer que eu vá, por onde Deus quer que eu ande. Embora nós possamos desejar algo que seja grande, mas eu preciso entender se é um propósito de Deus para esse tempo. Então veja, Deus vai restituir? Deus restitui com certeza. Segundo o que está na Bíblia, Ele vai restituir. E Ele pode fazer isso de um tempo, pode ser agora, pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui um ano, não sei. Vai depender se você e eu soubemos guardar as sementes, as muitas sementes das palavras que nós recebemos. Então nós precisamos entender, para recebermos a restituição, nós como igreja, nós precisamos entender o tempo, a oportunidade, o kairos de Deus. E para isso eu preciso entender um outro ponto, uma outra realidade, que Deus age no seu próprio tempo. Deus age no próprio tempo. E existem momentos na minha vida que eu entendo que eu ainda não alcancei um lugar, porque é Deus trabalhando. É Deus trabalhando, eu ainda não suporto isso. Esses dias atrás, eu estava conversando com Selma. Cheguei em casa, depois de uns dias bem atarefado, falei assim: Selma, será que você está preparada para a igreja crescer? Eu fiz essa pergunta para ela. Aí ela disse assim: não sei. Aí eu fui explicar o porquê. Você tem que entender que uma igreja cresce e você vai para outros lugares, outros níveis, são outras coisas, as demandas são diferentes. Deus ainda não permitiu um crescimento exponencial, porque não é a estrutura que não suporta, sou eu como líder. Talvez você ainda não recebeu o que você precisa, porque você ainda não está preparado para suportar aquilo que Deus vai fazer. Se nós não estamos preparados para suportar o processo, nós não vamos alcançar o objetivo, o propósito. Porque se Deus der, é a mesma coisa de os pais que tem aqui pegar aí o seu filho de 7, 8 anos, 6 anos e dar um carro para ele. Ele até quer, mas ele pode dirigir? Não pode. Ele tem a capacidade para dirigir? Ainda não. Não, mas eu vou dar porque eu tenho condições. O fato de Deus ter condições para restituir não significa que Ele vai dar agora, porque nós somos como essas crianças. Se Deus der agora, eu vou morrer amanhã. E essa foi a resposta que nós conversamos. Se Deus nos der uma igreja com X número de membros, eu infarto e ela também. Acho que quem morre primeiro? Viu como que ela falou? Você morre primeiro. A tendência é essa mesmo, né? Os homens duram menos que as mulheres. Mas é assim. Se Deus nos der, Ele vai nos preparar, porque se Deus não, permita-me a palavra, Deus não é irresponsável. Deus não vai te dar algo que amanhã você vai estar sucumbindo.
Então eu preciso entender esse tempo, a hora certa. Agora, eu preciso saber que, como Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Então, se eu ainda não recebi, peraí, Deus tem um propósito nisso. Se Deus me restituir amanhã, Deus tem um propósito nisso. Você consegue entender isso? É assim que é o caminho. Esta é a realidade. E significa que o seu tempo, Deus organiza todas as circunstâncias para o benefício do seu povo. Então Deus está preparando. Eu acredito que Deus está preparando a igreja para um tempo onde ela vai suportar a restituição. E ela, a igreja aqui, como o congresso está para nós aqui, porque quando eu recebi o tema e a apóstola me falou, eu fiquei falando, Deus, eu também quero fazer parte desta restituição. Eu quero experimentar um tempo de restituição para a minha vida, porque é isso que Deus deseja. É isso que Deus deseja, um tempo de restituição, sabermos suportar esse processo, é entender e saber esperar no tempo de Deus. Vamos lá, esperar no tempo de Deus. Pensa comigo, Salmo 24, 27, 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui tem uma chave muito poderosa para você que vai ser restituído, amém? Eu creio que eu estou falando para uma igreja que está na expectativa de grandes coisas que vão ser restituídas, amém? Então, entenda uma coisa, espera no Senhor e anima, sinta-se animado, põe aí um ânimo. O que é um ânimo? O que é um ânimo? É você não está tão ali querendo, mas quando você tem um ânimo, você fala, eu vou fazer. Você começa e faz. Então, o salmista está dizendo o quê? Espera no Senhor. Então, é um tempo, e aí ele traz uma realidade. Anima-te, fortalece. Eu sei que você e eu vamos receber muitas coisas, mas nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, fortalecidos nele, esperando nele, tendo paciência nele, e no tempo dele nós receberemos. Agora, o que eu preciso fazer aqui é esperar, é estar no Senhor. O conceito de esperar no tempo de Deus está relacionado com a fé e confiança. Então repita comigo, fé e confiança. Então, saber esperar o tempo de Deus é ter fé. E nós, que estamos aqui hoje, que temos fé, que temos essa confiança no Senhor, com o passar dos dias, a nossa fé tem uma tendência. Se nós não animarmos, se nós não ejetarmos um ânimo a mais, se nós não fortalecermos um pouco a mais, a tendência é a nossa fé dar aquela esmorecida, dar aquela parada. Mas sabe, eu quero que você entenda que a resposta de Deus pode até parecer que está demorando, mas é Deus trabalhando nas nossas vidas. Esforça, anima, fortalece, sabe, busca um ânimo a mais, porque está no tempo certo, e esse tempo certo mostra para nós que dentro dessa realidade do tempo, então entenda bem, a restituição, ela passa por um processo do tempo, e é isso que eu estou falando. Se você ler aqui todo esse texto, você vai ver que existe um local de semeadura. Verso 3 daqui de Marcos 4 diz assim:
Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Então ele está falando de um tempo de semeadura. Um tempo em que você vai semeando e Deus vai trabalhando. Enquanto você vai semeando, Deus também vai estar trabalhando com as sementes. Então entenda, existe um tempo para a restituição. Eu preciso entender aonde eu estou guardando as sementes. Aonde eu estou guardando as sementes. Então, você vai começar hoje, está começando hoje, vai até domingo. Você vai ser encharcado de muitas sementes. Só que entenda uma coisa, o inimigo não quer que você semeie essas boas sementes depois. Entenda bem. Ele vai querer roubar de você as sementes que estão sendo lançadas. Ele vai tentar tirar de você os frutos que vão acontecer, porque ele sabe que uma boa semente vai produzir. Então eu preciso entender que o tempo, a restituição, elas vão andar juntas. E nós precisamos caminhar juntos nesse processo, de entender o tempo. Então de hoje até domingo, são muitas sementes que vão ser lançadas, são muitas palavras que vão ser lançadas, são muitas sementes que vão ser lançadas sobre a terra boa, que se chama igreja, amém ou não amém? Você é a terra boa, você é a terra boa, você não é uma terra ruim. E às vezes as situações parecem que nós somos uma terra ruim, mas não é. Nós somos a boa terra. O Senhor deseja lançar sementes sobre a nossa vida. E com isso, nós vamos entendendo que existe um cumprimento do tempo de Deus. Um exemplo claro do tempo de Deus, sendo perfeito, vindo no momento certo, foi o próprio Cristo. Ele veio no tempo certo. Ele não veio nem antes e nem depois, ele veio no momento certo. Jesus foi uma semente boa lançada nessa terra. Jesus foi a boa semente. Ele veio, nasceu aqui. E ele foi tão boa semente, que ele investiu um tempo na vida dos discípulos, que ele foi chamando. E para quem trabalha com discipulado e caminha no discipulado, e eu sei que vocês aqui trabalham muito forte a questão do discipulado, vocês sabem que Jesus pegou e investiu 18 meses para selecionar ali os discípulos que iriam andar com ele. Por quê? Porque ele não iria pegar as sementes dele, que é a semente boa, ele não ia jogar no piso em qualquer lugar. Ele tinha que escolher as pessoas certas para lançar a semente. E essas sementes precisavam frutificar. E graças a Deus pelos discípulos. Porque se não fosse eles, a palavra não tinha chegado a nós. Então cumpriu-se o tempo. Jesus cumpriu isso no tempo de Deus. Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então isso significa que ele veio no tempo certo, na hora certa, na plenitude do tempo. Aqui vemos Deus trabalhando, orquestrando todas as coisas, os eventos, a história e muito mais. Imagina que Jesus veio na hora certa, ele veio no tempo certo. Entenda uma coisa, você não está fora do tempo, você está no tempo certo, no local certo, no ambiente certo, para frutificar na hora certa. Todos que estão aqui, você não está fora do tempo. Mas eu estou vivendo um momento difícil. Fica tranquilo, talvez é o momento seu de esperar. Tem outras sementes que vão ter que ser lançadas primeiro, mas fica tranquilo. Para concluir essa parte do tempo, eu quero que você entenda uma coisa. O tempo de Deus não está determinado pelas expectativas ou pelos padrões humanos. O tempo de Deus não tem nada a ver com o natural, tudo é sobrenatural.
E o que Deus faz é sobrenatural. Agora eu preciso entender o tempo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Se você pudesse, por um período de tempo, parar a sua vida e pensar qual é o tempo que você está vivendo. Será que é o tempo em que você é só uma semente que está guardado? Ou você passou para aquela fase da semente que é colocada em uma terra? Já percebeu que a semente, ela é colocada, terra vem em cima, acabou, ninguém vê. Talvez você está se sentindo desse jeito. Ninguém está me vendo, não estou sentindo nada, está difícil, não está germinando, não está brotando. Está lá, parado. Está lá, parado. Está debaixo da terra. Terra por cima, e é difícil, tem que fazer força para sair. Qual que é o tempo? Ou talvez você está no outro tempo. Já começou a florir, a florescer, está saindo, germinou, e está ali se tornando uma boa árvore. E depois que você está numa boa árvore, também tem um outro detalhe, chamado as pedras da vida. É as pedras da vida. Talvez você está assim, você passou todos os processos, agora você diz assim, não, agora eu estou bem. Aí você começou a dar alguns frutos, lá vem alguém e começa a tacar pedra. Puf. Mas agora que eu estou produzindo, pois é nessa fase que eles vão querer alguma coisa de você, e você vai dizer assim, toma aqui a fruta, pode levar, porque vai ter mais frutas depois. A árvore, ela não reclama, soca a pedra, pode socar, pronto, vai, beleza, toma aqui, Vamos dar um exemplo daqui muito típico nosso, é a manga. Vai lá, pega outra manga, pega outra, e vai indo, e vai indo, e vai. Passou o período, chega um outro tempo, ela vai dar de novo. Ah, mas alguém tacou pedra, não tem problema, eu vou continuar frutificando, amém ou não amém? Está passando por luta? Continue frutificando. Está passando por adversidades? Continue frutificando, não pare, porque é no tempo de Deus que as coisas vão se estabelecer. Agora, pensa comigo, é o tempo, a oportunidade, o tempo certo. Agora, como que vai acontecer a restituição? Você já parou para pensar? E eu separei aqui alguns textos para falar sobre essa realidade da restituição. Primeiro, está lá em Êxodo 22, do 1 ao 5. E o resumo da história é ali, se alguém furtar, é um boi ou uma ovelha, abater ou vender, por aquele boi restituirá 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Aí você vai ver lá que a história está falando sobre restituir. Alguém que pegou algo que não era dele. Lembra? Restituição, perca ou roubo. Se perdeu, talvez pode ser eu e você. Você vai ter que caçar depois. Agora o roubo é algo que você não esperava. Agora, ele traz algumas coisas interessantes aqui, que esse texto, ele fala de um momento de compensação, além do valor roubado. Então hoje, nos nossos dias, roubou, o que importa é, recebeu de volta, está valendo, e olhe lá se receber, porque muitos nem recebem de volta. Mas nesse tempo daqui era diferente, roubou, pegou. Vou dar um exemplo, se fosse alguém que roubasse um celular hoje, nesse tempo daqui, ele ia ter que restituir, no mínimo 4 vezes, no mínimo 4 celulares. Eu acho que algumas pessoas iam andando com o celular assim, dizendo, rouba aqui, estou precisando de mais 4, rouba aqui, já está mais ou menos, se fosse desse tempo, mas não é. Mas pensa comigo, se a restituição, ela não fala só daquilo que foi roubado, mas ela fala de um ato que precisa acontecer. Eu preciso entender que a restituição, ela passa por um processo chamado restabelecimento de justiça. Se eu perguntar aqui para você que levantou a mão no começo sobre restituir, e uma restituição que você está esperando,
Se eu falar para você que existe alguma coisa de juiz, você vai ficar ali pensando, poxa, eu tenho direito, é o meu direito. E a restituição, ela vai falar sobre isso, é estabelecer que algo seja justamente devolvido ao dono e ainda acrescentado. Eu acredito que aquilo que Deus está para liberar ainda nesses dias aqui, Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado, e Ele vai restituir no mínimo 4 vezes mais, no mínimo 4 vezes mais. Então pensa que se houve momentos difíceis, que o diabo veio e literalmente roubou, pense que a partir desse tempo, a restituição vai acontecer, e ela vai acontecer de uma forma estabelecida pela justiça de Deus. É a justiça de Deus. Deus vai fazer justiça por você. Não é o homem, não é o natural. Porque o tempo de restituição não tem nada a ver com o natural, é algo sobrenatural, é entender os processos. É isso que nós precisamos caminhar nesse tempo. E isso me faz pensar, se eu vou ser restituído pelo menos 4 vezes, então eu posso entender que o Senhor tem algo poderoso para fazer na minha vida, se eu começar a orar da forma certa, saber como orar. Ensinar sobre oração é algo muito amplo também. Por quê? Porque alguns gostam de orar de um jeito, outros oram de outro. Mas entenda algo, que a restituição passa por um processo de oração. Jó, capítulo 42, verso 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. É o Senhor, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que lhe possuía. Imagina se você começar a orar pelas pessoas e Deus começar a te dar o dobro. Imagina, pensa aí agora. Se a partir de amanhã você investir o seu tempo orando por um amigo e Deus começar a restituir pelo menos o dobro na sua vida, seria bom ou ruim? Opa! Se orar já é um relacionamento bom, imagina ainda você ser gratificado por isso. Imagina você ser gratificado porque você está orando. Mas, pastor, o texto de Jó 42, né? Ele passou por aquela luta toda. Não vou investir o tempo falando da luta de Jó, mas eu vou entender que Deus sabia de tudo, sabia o processo dele. E Deus também sabia que Jó iria continuar orando. E a restituição vai passar pelo processo da justiça, com certeza, mas vai depender também do seu relacionamento com Deus. Como está ele? Diário. A restituição é também uma forma de Deus mostrar o seu cuidado com o seu povo. Então Deus cuida dos seus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Então fica tranquilo, Deus está trabalhando, Deus está cuidando de você, Deus está trabalhando nesse tempo na sua vida, Deus está preparando você para a restituição de fato e de verdade. E essas percas ou perdas, sofrimentos, dificuldades, lutas, fica tranquilo, é Deus cuidando. Em uma certa oportunidade, eu estava pensando e Deus me deu uma palavra, e eu não sei se seria uma palavra só para mim, mas eu estava pensando, em algumas coisas que estavam acontecendo, situações que estavam fora do meu controle, e eu fui orar a Deus, e Deus falou assim: eu ouvi coisas que você não ouviu. Eu sei de coisas que você não sabe, então espera. E quando eu estou passando por um momento difícil, eu lembro dessa frase, dizendo assim: Deus, o Senhor sabe o que aconteceu. E no discipulado nosso, dos pastores, teve uma vez que nós estávamos falando sobre isso. A pessoa foi embora, graças a Deus. A pessoa ficou com você, graças a Deus.
aprender a agradecer a Deus em todas as situações. Porque às vezes a gente quer prender todo mundo, não, tem que ficar comigo, não, às vezes é a hora dele ir. Às vezes no relacionamento é hora de você colocar um ponto final. É opressor, é difícil, então deixa para lá. A aplicação para a nossa vida das restituições, Deus ele é claro em dizer que a restituição ela é divina, não natural. Não ache que vai ser natural, eu vou repetir, não é natural. A restituição que vai vir, ela é sobrenatural. É sobrenatural, e é para isso que Ele está trabalhando. A restituição, ela passa pelo processo de entender que o gafanhoto pode vir, o migrador pode vir, o destruidor pode vir, mas eu sei quem está guardando a minha vida. Eu sei que Deus está guardando, mas passou a luta, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vai estar preparando. A restauração, ela passa pelo processo de entender que Deus, Ele no momento certo, Ele vai trazer as bênçãos oportunas. Bênçãos oportunas, momentos oportunos, gerados em momentos certos. Seja através da oração, seja através da justiça. Joel, capítulo 2, verso 25, Deus prometeu restituir os anos perdidos. Os anos perdidos. Quais são os anos perdidos? Quais são os anos de lutas, de dificuldades? Talvez de ter passado, de ter experimentado momentos difíceis. O que isso vai mover na minha vida? Qual é o tempo que o Senhor quer trabalhar? Qual é as realidades que Deus vai revelar aqui nesse tempo para mim e para você? Quais são as restituições benditas que estão vindo para nós nesse tempo? Pensa um pouco. Se você não fez uma lista, talvez hoje, na hora que você for embora, faça uma lista de coisas que você entende que Deus pode restituir. Entenda bem. Talvez seja na área financeira, talvez é no relacionamento, talvez é no ministério. Escreva, sabe? Vai lá, a hora que terminar hoje aqui, na hora que você chegar na sua casa, Deus, eu creio que nesses dias as restituições vão acontecer na área financeira, e você põe ali. Deus é justo e Deus conhece o teu coração, Ele sabe aquilo que foi o diabo que roubou, e também sabe aquilo que você perdeu sem querer. Não foi negligência, não foi falta de nada. Deus pode restituir. Deus pode restituir na sua vida de uma forma intencional, e isso é algo claro. Agora, se eu entendo o tempo, se eu entendo que existem as sementes, se eu entendo que existe um lugar que eu preciso guardar, e principalmente a palavra tem que ser no coração, nós precisamos experimentar um nível de reparo e arrependimento. E eu lembrei da história de Zaqueu. Zaqueu foi aquele personagem que eu acredito que você deve conhecer um pouco, que ele fala que ele iria restituir as pessoas 4 vezes. É interessante que Zaqueu, ele sabia que ele tinha roubado as pessoas. Ele sabia porque ele era aquele cara que mexia com dinheiro, ele sabia que ele podia usurpar um pouquinho mais. E aí, quando ele entende com quem ele estava se relacionando, ele entende que ele precisava fazer alguns reparos. E eu quero dar uma pausa aqui na mensagem, porque quando eu estava orando sobre isso, Deus me trouxe com muita clareza que existe situações que está travado na sua vida, porque você precisa fazer um reparo.
Então você vai fazer uma lista, mas entenda, se você não reparar as palavras que você falou, vai ficar tudo travado. Talvez na sua casa, na sua família, o seu cônjuge, o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, ainda não veio para esse tempo de restituição, porque você fala assim: não tem jeito mais essa pessoa, eu estou cansado, eu abandono. Você tem que parar, dizer: peraí, Senhor, deixa eu reparar, eu não vou falar mais isso. A sua vida financeira está travada porque você pega o dinheiro e diz assim: eita, esse dinheirinho aqui, isso aqui não vai dar nem para o começo. Às vezes eu olho algumas postagens na rede social das pessoas que põem algumas coisas que eu falo assim: meu Deus, se essa pessoa soubesse o que ele está profetizando para ele. Alguns dizem assim, né? Recebi hoje de manhã, aí põe uma foto dele tudo quebrado de tarde, dizendo assim: acabou meu dinheiro. Você vai viver essa vida. Esse dinheirinho, esse salarinho, você falou isso, vai ficar pequeno. Isso, preste atenção, é em todas as áreas da sua vida. Se você não reparar aquilo, como você está falando, como você está profetizando, seja na sua casa, seja no seu trabalho: esse trabalho aqui, meu Deus, segunda-feira, é o dia pesado. Vai ser pesado. Se você costuma reclamar da segunda-feira, sabe um jeito de você não reclamar da segunda-feira? Talvez você já deve ter ouvido essa. É só você ficar desempregado, você não reclama da segunda mais. Pronto, você não precisa reclamar: eu vou ter que acordar cedo para ir trabalhar na segunda-feira, que estresse. Vai, pronto, Deus chega e fala assim: tira o emprego dele, põe ele para descansar uns 6 meses em casa. Pastor, você precisa reparar as suas palavras. E quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo foi muito claro. Lógico, a palavra primeiro passa pelo pregador. Você acha que eu não tenho coisa que eu preciso mudar? Com certeza. Aí Deus falou assim: então repara lá. E é interessante que o reparo não é só em palavras. Você tem que reparar também com recurso financeiro. Mas eu não quero, eu não aceito, eu não faço. Então vai continuar vivendo a mesma coisa. Ou você entra nesse ambiente. Então Zaqueu, ele entendeu isso. E eu acredito que existem algumas áreas que, se nós repararmos de agora até domingo, você pode ter certeza que os próximos dias vão ser de um crescimento, de uma multiplicação muito grande. Porque as coisas vão estar ajustadas. Relacionamentos ajustados, famílias ajustadas, ministérios ajustados, reparados de uma forma clara. Eu acho que a rede social nos ajuda a dar alguns exemplos. Agora os exemplos é o seguinte: o cara está na empresa, aí o gerente vai lá, chama a atenção dele, aí ele: tá bom, aí a pessoa vira as costas, ele faz um sinal, não sei o que, aí mostra a câmera, né? Aí o gerente olhando para ele. Não sei se vocês já viram isso daí. Essa é a moda agora. Você começou a falar mal de alguém, mas pensa bem. Você acha que Deus não sabe de tudo que você fala? Quando você fala mal de alguém? Graças a Deus aqui ninguém fala mal de ninguém. Aleluia. Eu só vejo anjos. Ninguém fala mal. Não. Você nunca reclamou do político, né? Você nunca reclamou do marido. Nunca reclamou da esposa. Nunca reclamou dos filhos. Que isso? Não. O trabalho é o melhor que tem. Então, fecha aqui o parênteses. Entenda que você vai ter que reparar. Em alguns casos você vai ter que investir o seu recurso. Quando nós entendemos isso, e aqui eu estou indo para a parte final, eu preciso entender que a restituição, ela passa pelo processo de ensinar responsabilidades e integridade. A restituição
como está lá em Levítico, fala sobre a lei mosaica, também tem um objetivo de ensinar, de trazer responsabilidade, de trazer integridade para as nossas vidas, de trazer justiça e relacionamentos humanos. Então, se eu entendo isso, se eu começo a experimentar isso, eu vou entender que a restituição vai acontecer, independente se eu ainda não estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu estou experimentando. Eu estou caminhando na direção. Eu estou indo para o lugar certo. E isso traz essa realidade. Eu entendo o tempo. Eu entendo as expressões. Eu entendo as sementes. Eu entendo o processo. Eu entendo que Deus tem um tempo para restituir todas as coisas. Agora eu preciso entender que tem um propósito para isso. Tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Se Deus te restituir hoje, e eu tenho certeza que algumas coisas Deus vai restituir hoje. Se Deus restituir hoje para a sua vida, qual vai ser a atitude amanhã? De alegria? Quem vai ser beneficiado com a tua restituição? Quem vai ser colocado em evidência se Deus restituir hoje algo importante na sua vida? Se Jesus hoje, de uma forma sobrenatural, restituir algo importante na sua casa, quem vai ser glorificado para isso? Por isso, a restituição não é apenas devolver o que foi perdido. Não é só isso. A restituição passa pelo processo em que Deus pode te dar o dobro, o triplo ou mais. Eu dei aqui exemplos. No caso do boi, 5 vezes. Da ovelha, da cabra, 4 vezes. Mas se você orar por alguém, é o dobro. Então eu não sei qual que é a perspectiva que você deseja. Eu sei de uma coisa, que Deus vai restituir, isso é certeza. Ele vai restituir. De uma forma ou de outra. Se você confiar, Deus vai restituir. Aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado. A restituição divina acontece porque há uma promessa de Deus para isso. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus para isso. Há um tempo oportuno. Há uma aplicação divina em toda a restituição. E a promessa de Deus passa por esse processo. E Ele traz isso para nós. A finalidade da restituição na Bíblia é multiplicar, promover justiça, demonstrar um verdadeiro arrependimento, restaurar o que foi perdido, é refletir o caráter de Cristo em nós. Então, se eu sou restituído, é porque Deus me deu, e isso transforma a minha vida e a minha existência. Concluo dizendo que, seja qual for o contexto que você esteja passando, a restituição, ela pode acontecer de uma forma prática hoje. Amém ou não amém? Independente do momento, Deus pode fazer isso. Deus pode começar hoje um processo aonde que a semente está sendo lançada, e conforme o texto que foi lido, Ele pode restituir 30, 60 e a 100 por 1. É a multiplicação. A multiplicação de Deus é diferente da nossa. A nossa pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 2. Mas de Deus é 30, 60 e a 100 por 1. Qual que você deseja? É a sua escolha. Nós temos escolha. Nós basta acreditarmos. Se você puder, feche os teus olhos aí. Aonde você está, curva a sua cabeça. Pai, eu acredito que o processo de restituição, ele passa na nossa vida. Ele mostra o caminho certo.
mostra aonde nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo, e entender também aquilo que eu preciso fazer na tua direção. Pai, eu te peço que nessa conferência de restituição, que a tua palavra, Senhor, possa entrar profundo no nosso espírito, trazendo o momento certo, entendendo que o tempo oportuno, o tempo certo de restituição está sendo trabalhado, e as multiplicações elas vão acontecer no tempo que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Pai, eu acredito que é o Senhor é quem fala, é o Senhor é quem convence o homem, é o Senhor é quem mostra a verdade. Então nessa noite eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre esse ambiente, trazendo à luz a restituição que precisa, seja nas famílias, seja no ministério, seja na área financeira, seja na saúde, seja nas emoções. Deus, que o Senhor comece a restituir dentro desse ambiente, que as famílias comecem, Senhor, a ser restauradas de uma forma intencional, que os filhos comecem a estar debaixo da bênção dos pais, que os ministérios comecem, Senhor, a serem renovados no Espírito, que uma visão de restauração comece, Senhor, a acontecer nos ministérios aqui presentes, que a excelência em servir seja, Senhor, uma marca de uma igreja que tem um ministério que está sendo restituído em grande escala, que as áreas financeiras, Senhor, que sejam abertas portas, que sejam restituídos os negócios, os documentos, as áreas em que precisam ser assinadas, os momentos em que precisa ser falado a verdade, e a parte financeira que começa a ser estabelecida em um novo tempo aqui. Senhor, que haja uma restituição de cura de uma forma profunda e real nessa noite, que a cura física, Senhor, o vigor, a vida, a saúde comece, Senhor, a ser estabelecido nesta noite aqui. Que a restituição da saúde comece, Senhor, que o Teu Espírito passe aqui em nós e comece, Senhor, a curar todo aquele que está, Senhor, enfermo. Que as emoções sejam todas elas colocadas de uma forma intencional, real e genuína. Que as nossas emoções não sejam mais as nossas, mas as suas. Que o Deus que troca o nosso coração, o Deus que tira os traumas do passado, que dá coragem para avançar e ser abençoado. Jesus, que comece a haver um tempo de restituição aqui nessa noite. E eu convido você, que em algum momento, enquanto esta palavra era compartilhada, você começou a lembrar, saber, perceber que existe uma área em que você precisa ser restituído, e não vai ser o homem, vai ser Deus que vai restituir. Se você precisa receber uma oração específica para isso, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você, porque eu entendo que a restituição passa por um processo. Talvez áreas familiares, talvez num ambiente ministerial, financeiro, talvez na sua saúde, nas suas emoções. Existem lugares em que você sabe que foi o diabo que roubou. Você sabe que foi o diabo que roubou, e você sabe que
Deus pode restituir. Espírito Santo, o Senhor é quem fala ao coração dos filhos e filhas aqui. Você que está vindo aqui à frente, como um sinal de que você está se rendendo ao Senhor, põe a mão no seu coração.
a parte que está sobre a minha responsabilidade. E a apóstola Regina compartilhou para que eu pudesse trazer aqui assim também a oportunidade para você ofertar ao Senhor. Então, a oportunidade de ofertar, de entregar algo que você tem, sabe, os recursos estão nas suas mãos. Talvez você vai lembrar que a restituição ela também passa pelo processo de entrega, de recursos. Mas quando nós entendemos que o Senhor é quem nos deu, o Senhor é quem nos deu os recursos. Então a minha maior alegria é ter o tempo oportuno de poder semear em uma boa terra. Quantos acreditam que aqui é uma boa terra? Irmãos, a terra ela é boa quando você vê que os anos vão passando e Deus vai se movendo. Esta é uma terra próspera, é uma terra abençoada. E se você ler depois em casa o livro de Marcos capítulo 4, ali os versos primeiro, 1, 2, 3, até o 8 e o 9, você vai ver que ele está falando sobre sementes, terra. Agora é a hora que você pode lançar a sua semente diante desse altar. Esse é o momento em que você tem a oportunidade de falar assim: Deus, eu vou semear numa boa terra. Amém? Você crê nisso? Que é uma boa terra? Amém? Então feche os teus olhos, eu vou orar por você. E depois, se você vai fazer via documento, Pix, ou vai trazer em recurso, em espécie, você vai trazer aqui à frente. Feche os teus olhos aí. Pai, eu oro, Senhor, aqui pela tua igreja. Sou grato, Senhor, por todo o tempo que o Senhor nos deu aqui, porque eu entendo que restituição passa pelo tempo, e esse é o tempo que o Senhor separou para nós. E agora também é o tempo de nós ofertarmos, colocarmos diante do teu altar sementes que vão germinar. E eu profetizo que as sementes que vão ser lançadas hoje aqui, elas vão multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Repito, as sementes que você lançar nessa terra hoje aqui, elas vão multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. A Bíblia fala que você pode fazer prova do Senhor e Ele vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Essa é a realidade, esse é o tempo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode vir aqui à frente, trazer, se você trouxe seus recursos. Eu acredito que deve, aí o Pix ou chave, você pode colocar ali. Se alguém precisar da maquininha, está aqui na frente, é só você vir aqui.